Olá, gente! Alto Livre, um pouco de jazz, vamos falar disso. No violino, instrumentos de cordas com arco, instrumento de cordas friccionadas. Eu sou Nicolas Krasik. Para quem não me conhece, eu sou francês, moro no Brasil há 20 anos. Nesses 20 anos eu me dedico à música popular brasileira, mas a minha formação é de música erudita lá na França e de jazz também. Estudei música erudita durante 13, 14 anos, né, dos 5, 6 anos de idade até uns 19 mais ou menos. Depois fui para uma escola de jazz, estudei um ano nessa escola de jazz em Paris. Tive umas aulas particulares com Didier Lockwood, um dos maiores, na minha opinião, violinista de jazz que a gente teve no mundo. Faleceu faz pouco tempo, infelizmente. Violinista incrível, quem quiser procurar na internet, Didier Lockwood, maravilhoso. Tive umas aulas com ele, com Dominique Pifarelli, também um outro violinista sensacional, de um outro tipo de jazz, do jazz mais contemporâneo, jazz europeu, tem gente que chama assim, enfim. É um tipo de improvisação um pouco diferente, sem querer entrar nos detalhes demais. Então, eu me considero ainda músico de jazz, mesmo tocando música popular brasileira. Eu toco música instrumental, improviso, então considero que isso é um tipo de jazz brasileiro. Tá? E hoje eu quero falar desse jazz mais americano, desse swing um pouco diferente. E eu quero falar de swing, quero falar de como a gente procura adquirir esse swing, que são esses acentos, essas irregularidades rítmicas na acentuação, na colocação no tempo, no andamento, dependendo de cada estilo, né? O swing, a interpretação, que tipo de vibrato, que tipo de glissando, que tipo de acentuação, maneira de acentuar a gente usa para determinados estilos musicais. Então, esse jazz, que é um tipo de jazz bem devagar, não chega a ser uma balada, mas é um jazz médium, né, que a gente fala, um andamento bem tranquilo. Ele necessita tocar muito tranquilamente também com esse tempo, de uma forma um pouco preguiçosa, um pouco para trás, que a gente chama, né? Como se a gente quisesse ralentar um pouquinho, principalmente quando toca as colcheias, né? E tem uma acentuação muito importante no tempo 2, nos tempos 2 e 4. É nisso que eu quero falar também, tá? Mas primeiro eu quero falar de algumas ferramentas que eu uso no violino para conseguir acentuar
Enfim, vou mostrar essas ferramentas da música popular que eu uso, que são o acento, o vibrato e o glissando. São umas coisas um pouco diferentes do que na tradição erudita. Então, vou começar pelo vibrato. Eu costumo vibrar com o braço, né? Essa questão essa ideia de eu toco uma nota, eu puxo para trás e volto, né? Mais ou menos rápido. No jazz eu tento controlar essa onda, né, da nota e fazer ela bem mais lenta. Eu penso no saxofone, essa onda no som, não é tararara, né? É inclusive com certo sopro um pouco de vento, né, na sonoridade, que também é uma coisa que eu procuro dar uma imitada. Quando eu penso no jazz, eu penso no saxofone, principalmente no trompete. Quando eu toco forró, penso muito na rabeca, no acordeon. Eu tento no rock, no blues, penso na guitarra, enfim, sempre tento me inspirar por um instrumento que é muito representativo daquele estilo musical, para roubar umas ideias de interpretação, para não tocar violino da maneira mais clássica que a gente está acostumado a estudar. Então esse vibrato, eu penso ele muito devagar e não o tempo todo na nota, né? Eu não faço. Eu não vibro com tanta intensidade. Tento só dar uma vida para essa nota, né? Em vez dela ficar assim. E no arco, eu tento não ficar dentro da corda o tempo todo, um som pleno, completo, né? Eu dou uma acentuada e eu relaxo, eu deixo o arco, e meu arco fica em movimento. Eu posso tocar nota longa assim, muito longa, com pouco arco. Por que eu não vou até o talão, inclusive, que muita gente pode se perguntar por que ele não usa seu arco inteiro, né? Eu uso meu arco inteiro de vez em quando, podem ficar tranquilos. Só que eu gosto, para tocar essas colcheias, dessa região do arco, daqui do primeiro terço do arco, depois da metade eu vou em direção à ponta. Eu gosto dessa região porque o arco é nervoso, dá para acentuar, né? E no mesmo tempo ele é estável. Eu não gosto de ficar muito na ponta, porque tem que fazer um movimento muito grande com o braço. Então eu gosto dessa região aqui, e se eu fizer nota longa, eu vou chegar aqui, aí eu fico numa região um pouco desconfortável. Então eu gosto de ficar por aqui. Eu consigo ficar numa região prática para aquele estilo que eu estou tocando. Então o vibrato é isso, vibrato lento, o som um pouco soprado, um acento e relaxo. Vou falar mais sobre a maneira que eu penso o acento, porque isso vai servir para qualquer música popular, qualquer tipo de música usando esses acentos mais percussivos. O vibrato, o som um pouco soprado e aí o glissando. São coisas também que têm a ver com estética, né? Uma escolha estética, depende do gosto, então não tem regra, mas eu pessoalmente no bebop, nesse tipo de jazz, por exemplo, eu não gosto muito de vibrato muito, de glissando né, para interpretar. Eu não estou tirando onda com nenhum estilo de música, tá? Quando a gente toca tango, por exemplo, muito glissando, muito vibrato, sempre muito bem-vindo.
quando você toca jazz, gypsy jazz, parecido com o estilo do Django Reinhardt, o Stefano Grappelli, ali é uma outra forma de interpretar o jazz, mas depois, mais para o bebop, escutando músicos como o Jean-Luc Ponty, por exemplo, vai para uma outra direção, o sopro, também saxofone. Escutando isso, você percebe que é uma interpretação diferente. Então, para adaptar isso ao violino, eu tento banir, pelo menos no início, o glissando e diminuir muito o vibrato. Inclusive, estudar sem vibrato é sempre muito importante. Então, em vez de fazer um glissando assim, eu penso semitom, o tom abaixo da nota que eu vou tocar, e eu faço uma nota de aproximação. Isso aqui eu não faria, mas não veio naturalmente. Mas por que não? Tem várias maneiras. Então, isso aqui é semitom. Por que eu escolhi um semitom? Pela tonalidade mesmo. Se eu fizer um tom, vai dar isso. Mas, por exemplo, aqui eu faria um tom. Poderia fazer um semitom, não ficaria feio. Mas o tom caberia dentro da escala, né? Da harmonia. Então, eu tento, pessoalmente, interpretar as coisas tirando a questão do glissando, né? Substituindo por nota de aproximação. Não quer dizer que nunca faça um glissando, mas eu não curto tanto nesse tipo de estilo. E aí, vamos falar do acento, que isso aqui é a parte que é a mais complicada, eu acho, quando a gente vem da música erudita com violino, da gente pegar, e é essencial para qualquer tipo de música, de interpretação swingada com acento percussivo. Então, como eu falo de acento percussivo, eu penso a um acento diferente da música clássica, não que não tenha acento percussivo, cuidado, nunca elimina as coisas de um estilo dizendo que só existe no outro, mas no jazz a gente usa muito esse acento que eu chamo de vertical. Em vez de dar mais velocidade, acelerar o nosso arco para conseguir mais som, mais volume sonoro e assim dar um acento, a gente pensa em apertar mais. Pode ter um pouco mais de velocidade, mas principalmente eu penso como se fosse uma baqueta. Se eu estivesse batendo com o arco na corda, né? Em vez de simplesmente dar mais velocidade. Eu vou fazer esse movimento que é pronação. Para cá, para dar mais peso e mais som, pronação. Para cá, supinação, quando a gente quer tocar mais leve. Então, o movimento de pronação seria como justamente bater, né, na corda com o arco. E aí eu preciso apertar para dar essa mordida na corda, para acentuar de uma forma um pouco mais nervosa, mais percussiva, só que eu não posso ficar muito tempo assim, porque senão o som fica sujo, né? Então tem que apertar e relaxar muito rápido. Tem um pouquinho de velocidade, de projeção, mas não muito, porque se colocar muito, aí eu vou ter que ralentar. E o que eu vou procurar fazer? Ser regular, tem uma velocidade regular. Então, se eu estou tocando as minhas semínimas, eu quero um acento vertical, eu não vou acelerar, eu vou só apertar um pouco mais. Só que muito, muito rápido. Né? Para fazer essas semínimas, por exemplo. Então esse acento vai ser útil para tocar qualquer coisa. Se tocar forró, esses acentos que eu dou para fazer um ritmo de forró, vem tudo dessa batida, dessa pressionada, dessa beliscada na corda com a pronação. Então, muito importante estudar isso quando eu estudo uma escala.
eu tento não parar o arco, né? Eu faço o acento dentro do movimento. Meu movimento continua e aí eu aperto para fazer o acento. Isso é uma coisa. Então, para estudar, primeiro tem que estudar parando, se concentrando, enfim da forma que a gente estuda as coisas, né? Com calma, aos poucos e tudo mais. Isso é uma coisa, a forma de acentuar. Nesse tipo de música, a nossa subdivisão ela é ternária. Ela é um e dois e um. São colcheias na partitura, está escrito colcheia, mas a gente pensa tá, 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 em vez de tá, 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 tá. Então a subdivisão é 1, 2, 3, 1, 2, 3, taca, 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 tá. Isso, quando a gente toca colcheia, a gente consegue. Se eu fizer dá para entender esse ritmo ternário, shuffle, né? Que a gente encontra também um pouco de uma forma um pouco diferente e nem sempre mais que a gente encontra no shot, por exemplo. Mas quando eu toco semínima, aonde que eu consigo imprimir, colocar esse swing? Como que eu consigo mostrar esse lado ternário, né? Então, isso aqui tem o acento, né? E tem minha mão esquerda, abafamento, que é uma outra ferramenta, que nem se faz no cavaquinho, no violão. A gente dá uma abafada, levantando um pouco o dedo, tira um pouco a pressão da corda, mas não tira o dedo. Não faz 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui eu estou tirando, né, para mostrar a nota. Lá, sol, lá, sol, lá. E depois eu tiro um pouco menos. Não sei se dá para ver. Aí eu tiro o peso, a pressão do meu dedo na corda na terceira nota da que altera, né? Que altera duas ligadas, tá, 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 tá. Então faço tum, tum, tum. Esse tch é a nota abafada. Só que aqui eu poderia fazer. Inclusive é uma forma de fazer com o arco voltando sem som. Mas eu posso fazer simplesmente com o meu dedo, tirando a pressão. Agora, se eu fizer com 2 dedos, eu tenho que tirar a pressão, colocar os 2 dedos na corda e tirar os 2 dedos e deixar encostados, né? Para evitar harmônica. Se tiver os 2 dedos, vou ter uma nota abafada mesmo. 3 dedos. 4. Então, é para treinar dessa forma. Primeiro, tirando o dedo mesmo para escutar a nota e exatamente o momento que a gente tira o dedo da corda, né? Para ver o ritmo. E depois eu vou tirar um pouco menos e deixar encostado. Ok? Deu para entender um pouquinho? Então, quando eu toco essa música, eu não vou fazer em todas as notas, mas em algumas eu vou fazer assim. Em vez de fazer para ter essa sujeirinha no final da nota. Eu tiro um pouco o peso do dedo na corda. E aí, uma outra forma de
de colocar o swing, é a nota muda, né, que eu fiz em algum momento. Tá, 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 tá. É uma outra forma de imprimir um ritmo dentro de semínimas, que seriam notas um pouco paradas, né? A outra coisa que é interessante pensar quando você toca uma música, tem várias assim, né? Tem essa aqui que eu estou tocando agora, tem o... Se eu tocar assim, é difícil colocar o swing, mas se eu fizer... eu imprimo um pouco desse ternário com a mão esquerda e com o arco. A outra forma de ser um pouco mais swingado na hora de tocar semínimas são as notas adiantadas, porque se você adiantar uma nota, você vai estar tocando, a princípio, uma cor cheia. Pam, pam, padim, ta, tan, tadim, tem essa nota antecipada. Se eu fizer, vou mostrar com a melodia. Em vez de fazer, vou fazer... eu dou uma antecipada. Essa antecipada é uma colcheia, a segunda colcheia, que vai ser então essa nota swingada. Na interpretação não é para fazer em todas as notas da melodia, senão fica muito repetitivo, mas em alguns momentos, em vez de fazer... dá uma adiantada. Isso tudo dá um charme para a música, dá mais swing, né? Então, não vou falar muito mais sobre isso, mas são as principais ferramentas que eu uso em muitos estilos, né? A questão da mão esquerda, podendo abafar, o vibrato, o glissando, o acento vertical, o som um pouco mais soprado, são coisas que estão sempre presentes na minha forma de tocar. Uma coisa muito, muito importante nesse ritmo que a gente está vendo, e muitos outros ritmos da música popular, vai funcionar essa colocação que eu vou fazer agora, é a forma de pensar os acentos dos tempos que se a gente está tocando pá, 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 pam, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Naturalmente a gente pensa 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nessa música a gente tem que pensar que o tempo forte, os tempos fortes são 2 e 4. Então, 1 e 2 e 1, 2, 3, 4. É assim que a gente conta quando a gente vai tocar jazz. 1 e 2 e 1. Aqui não valeu porque eu toco antes daquela parte que eu estou mostrando, mas 1 e 2 e 1, 2, 3, 4. É dessa forma que a gente pensa na hora de dar uma contagem para um jazz, né? Então, 1, 2 e 1, 2, 3, 4. Esse estalo do dedo são os estalos de dedos que eu estou fazendo, são no 2 e no 4. 1 e 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, esse apoio no 2 e no 4 ajuda também a dar uma swingada na música. Se eu pensar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok? Como que eu trabalho isso? Eu toquei no início com acompanhamento. Eu gosto muito de trabalhar com acompanhamento, principalmente para me dar para ficar um pouco mais inspirado do que tocar sem ninguém quando estou estudando. Então o acompanhamento dá a sensação de estar tocando com uma banda, né? Pego um acompanhamento com uma qualidade boa.
E aí eu aproveito para ouvir o que cada instrumento está fazendo, né? Se tiver uma guitarra, que tipo de acompanhamento, que tipo de levada, a sonoridade dos acordes, o que a guitarra está fazendo, para me inspirar nisso também, porque eu quero também aprender a acompanhar quando toco. Eu quero saber acompanhar as músicas que eu toco, que é a melhor forma de decorar a harmonia e de ter uma base sólida para partir para o improviso. Conhecer os acordes e a levada, né? O ritmo que se faz. Eu escuto baixo para ver como que o baixo conduz nesse tipo de música. Eu escuto a bateria para ver quais são os acentos, justamente. Tem aquele hi-hat, o contratempo da bateria que faz dois, 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 três, quatro. Justamente, dois, três, quatro, dois e quatro. Mas eu gosto muito de tocar sem nada, mas não sem nada. Eu gosto de tocar com metrônomo, porque ele me garante que eu vou manter o andamento certo, mas eu coloco esse metrônomo para swingar também, da mesma forma que eu estava falando. Então vou mostrar um pouco como que eu penso. Eu pego, vou abrir aqui, só um segundo. Aí tem meu metrônomo que está em 120, que eu acho que é mais ou menos o andamento da música que eu estava tocando. E aí uma nota das duas está tendo um som mais agudo, para dar uma acentuada, né, que dá isso. O que eu interpretaria naturalmente ouvindo isso? A nota aguda como certo? 2, 2, 3, 4. 2. Então, o acento seria no né? Como 2, 3, 4, 1. E aí eu quero o contrário. Então, meu metrônomo não vai mudar, eu que vou interpretar o que estou ouvindo de uma forma diferente. Em vez dessa nota aguda ser vou pensar que que ela tem uma outra função. 4, 2, 3, 4. Eu chamei ela 4, dei o nome 4 para começar, poderia ser 2. Né? 2, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2. Aí vem o swing. Aí pensando assim, 2, 3, 4. Eu acho que dessa forma eu vou ter mais vontade, vou adquirir mais swing. Então, preciso me acostumar a interpretar o que o metrônomo me diz de uma outra forma do que essa forma natural que eu tenho de acentuar. Aí, o que acontece? Ali eu tenho todos os tempos. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Sendo que o 2 e o 4 estão com som mais agudo. O próximo passo do meu estudo com o metrônomo vai ser de diminuir a velocidade pela metade. Né? Em vez de 120 vai ser 60. Minha música continua a mesma. Ou seja, o metrônomo vai tocar um tempo sim, um tempo não, afinal. Então faço isso agora. Coloco ele em 60, continua com o mesmo acento. Aí eu poderia pensar 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2. Aí não tem acento no 2 e no 4, certo? O acento vai ser no 1 com essa nota aguda. Então vou fazer a mesma coisa. A nota aguda vai ganhar um outro nome, vai ser 4. 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2 e 2, 3, 4, 2. Então o meu metrônomo só está batendo no contratempo. Isso é muito legal para estudar. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, Então isso é um excelente exercício. E interpretar o metrônomo de forma diferente e tocar. Essa música tem semínimas, algumas você pode adiantar ou não, imprimir aquele swing, aqueles acentos, tudo mais que eu falei antes. E tem as notas longas, e essas notas longas, às vezes a gente se perde. Quanto tempo toquei essa nota longa, né? Quando você não tem o acompanhamento para te guiar. Então, pam, 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 2, 3, 4, 1, pam, 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 2, 3, 4, 1. Se acostumar com tudo que acontece dentro dessa nota longa. Então,
4, 1, 2, 1, pam, 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 2, 3, 4, 1, pam, 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 tem, 2. Quando é adiantado fica mais difícil. 1, pam, 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 2, 3, 4, 1, pam, pam, tu, pam, tam, 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 tam. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Ótimo exercício. Então essa é a dica do estudo do metrônomo. Sempre, sempre estudar com metrônomo. Aprender a se responsabilizar pelo swing, pela harmonia, conseguir improvisar desenhando melodias com escalas e arpejos que vão indicar aqui que a harmonia a gente está tocando sem a harmonia estar presente, né, do acompanhamento. O ritmo, se eu tocar um forró sem nada, sem acompanhamento, na minha maneira de tocar tem que ter acentuação de forró. Se eu tocar um shot, mesma coisa, em um jazz. Então eu me responsabilizo pelo swing, pela harmonia, para que alguém me ouvindo tocando sem acompanhamento possa identificar que tipo de música eu estou tocando. Isso é muito, muito importante de fazer, é um tipo de estudo indispensável. E esse acento no 2 e no 4 serve no jazz, mas serve para outras coisas. Se eu pensar, acentuar um pouco, 4, 1, 2, 1. Se eu tocar um shot, se eu tocar um forró, 4, 1, 2, 1. É um acento que se faz na zabumba, esse contratempo, esse 2 e no 4 no bacalhau, na parte aguda da zabumba, tem essa acentuação. Quando é uma bateria, muitas vezes o tal de aquele prato duplo, né, o hi-hat, o contratempo, ele faz esse 2 e 4 no shot, no forró. Não sempre, né? Não estou dizendo que é uma regra, uma coisa absoluta, mas se utiliza bastante esse acento. Então é bom a gente se acostumar com isso para se tornar natural. Quando a gente dança, a gente não faz 1, 2, 3, 4, 1 para baixo, assim no 1. Quando dança um shot é 1, 2, 3, 4, 1 e 2 e 1, 2, 3, 4. Esse balanço, esse apoio, né? Mais do que um acento, é um apoio. No 2 e no 4, balança mais, simplesmente balança mais. Estou lendo aqui atrás para não esquecer nada das coisas que eu planejei falar hoje sobre o estudo do swing. Então, quando a gente trabalha as semínimas no jazz, a gente tem esse recurso da acentuação no 2 no 4, antecipar para dar um pouco a sensação da subdivisão da colcheia, né, das quiálteras dentro das duas colcheias, como falei no início, o abafamento da mão esquerda, a nota muda. Quero falar só um pouco mais sobre a técnica da nota muda, porque pode ser uma coisa um pouco desconhecida, que é o fato de pensar, eu estou num lugar para começar o som, e eu quero voltar nesse lugar. Né? Uma nota e a volta sem som. Isso que eu chamo de nota muda, entre outras formas, tem várias formas de fazer, mas essa é uma. E na hora de voltar, tiro o peso totalmente da corda e eu vou um pouco mais rápido. E eu posso me ajudar com a mão esquerda, como eu falei também, eu acho mais cedo.
tirando a pressão das cordas, dos dedos na corda, já tira o som. Isso vai servir para o jazz, como mostrei em alguns exemplos, mas para tocar um ritmo de samba, por exemplo. Eu toco umas notas mais fortes e umas totalmente sem som, e outras que estão no meio do caminho. Quando eu toco choro, também utilizo essa coisa de tirar o peso do arco e tirar um pouco o peso dos dedos na corda para poder fazer notas que só tem uma sujeira, não tem a nota real. Ok? Como que a gente aborda também uma música como essa, o alto nível, quando a gente pensa, depois da interpretação da melodia, quando a gente pensa em improvisar, começar a fazer variações e tudo mais. Como falei antes também, a gente que toca violino, principalmente violino, cello, viola, cello às vezes muitas vezes colocado na função do baixo, né, na música popular, mas o cello faz a melodia, né, pode fazer a melodia, deve fazer a melodia, e a gente deve aprender a fazer o baixo, e a gente deve aprender a fazer o violão, a sanfona, a gente tem que aprender a acompanhar. Às vezes você vai fazer um duo com outro violinista, por exemplo, ou mesmo com um violonista. Eu, quando toco com violão de 7 cordas, em vários momentos, o violonista improvisa ou toca a melodia e eu preciso entrar na posição do acompanhador. Isso para todos os estilos de música popular. Tentem aprender a harmonia, o ritmo e tudo mais para poder acompanhar, fazer arranjos com um papel um pouco diferente para o seu instrumento que estaria a princípio tocando o tema, né, a melodia. Poder acompanhar o outro é bom para o outro, é bom para a música, mas é bom para o conhecimento do ritmo e da harmonia. Então, quando a gente estava fazendo esse ritmo aqui no alto nível, a harmonia seria um Lá menor, Sol maior. Então, Lá menor, Ré 7, Sol maior. Muitas vezes eu vou fazer acompanhamento com duas notas, eu vou ter que escolher. Então, Lá menor eu poderia fazer Lá e Mi, eu poderia fazer Dó e Mi, ou Dó e Sol, porque é Lá menor com sétima menor. Tem um Sol, então faço isso. Ré 7, Ré maior, terça maior, uma sétima menor. Eu posso tocar, por exemplo, Dó, Fá sustenido ou Fá sustenido e Dó, para apresentar a função do acorde dominante. Então, Dó e Sol para o Lá menor, Dó e Fá sustenido para o Ré 7 e, por exemplo, Si e Sol, o Sol maior, o Si e Fá sustenido. Então, daria isso. Desculpe. Dó maior depois, Fá sustenido meio diminuto, Si 7. Bom exercício também tocar a melodia e fazer os acordes no meio, né?
para fazer uma interpretação solo. Então, eu vou sempre escolher duas notas, as mais representativas do acorde, né? Fá sustenido meio diminuto, um acorde menor com uma quinta bemol, né? Fá sustenido, Lá, terça menor, Dó, quinta bemol e Mi, a sétima menor. Então, posso fazer, por exemplo, Fá sustenido e Dó, que vai mostrar bem a sonoridade do acorde. Fá sustenido e Lá, aí já não estou mostrando a quinta bemol, mas tudo bem. Ou aqui, Si7. Vou escolher a terça maior, o Lá, que é a sétima menor. Ré sustenido e Lá, o Ré sustenido e Lá grave, Mi menor. Então esse trabalho, bom, eu não vou explicar tudo no detalhe, porque eu não tenho tempo suficiente para mostrar tudo, né? Mas só para ter uma ideia, escolher algumas notas dessa harmonia, fazer corda dupla e pensar exatamente nas coisas que eu mostrei antes em relação à acentuação, nota abafada, abafamento, né, da mão esquerda, as notas antecipadas, enfim, mostrar o swing da música dentro das semínimas, que é o papel, por exemplo, da guitarra, né, do violão. O baixo, o que ele vai fazer? Sol, Dó, Fá sustenido, Si, Mi. E não dessa forma tão, né, sempre igual, mas enfim, esse apoio no 2 e no 4, como eu falei, ou então uns desenhos mais, o walking bass, né, o baixo andando um pouco mais do que simplesmente fazer as tônicas, tônicas e quinta, né? Outra forma de começar a se aproximar da parte improvisada, porque o baixo, o tempo todo, a não ser que tenha um arranjo escrito para ele, mas o tempo todo ele está, que nem um sete cordas na música brasileira, o tempo todo está improvisando um acompanhamento, né? Tentando dar o chão, a base das notas fundamentais do acorde, mas também as inversões, né? Mudando as notas, em vez de tocar sempre a tônica, toca outras notas dentro do acorde e faz essas linhas melódicas, mas está sempre improvisando, tirando os momentos escritos, dependendo do arranjo. Então, estudando o caminho do baixo, estudando o caminho do sete cordas, você já está começando a estudar o improviso. Então, isso é uma ótima forma de começar a improvisar. A outra é ir por cada passo, né? Como falar, desculpe, se dá um objetivo para alcançar, treinar e se dá mais um. Então, por exemplo, eu penso no meu acompanhamento com a tônica. Dó maior, Fá sustenido. E depois eu vou colocar uma outra nota. Então, por que não tônica e quinta? Lá menor e Mi, Lá e Mi, Ré, Ré7, Ré e Lá, Sol, Sol e Ré, Dó, Dó e Sol, ok? Então posso pensar, não, desculpa. Estou passando da tônica para a quinta e eu continuo com o meu movimento de semínimas. Posso pensar na terça. E aí, misturar um pouco tudo, vai fazer. Desculpa, 1, 2, 3, 4. Para conhecer a harmonia, decorar, saber as notas principais, e aí vai, você começa a
a encontrar outras ideias, vai ter vontade de colocar umas notas de passagem, uma coisa para ligar uma ideia com a outra e tudo mais. Isso é o assunto do improviso, que é um assunto muito grande, que não é para hoje. Mas dentro das maneiras de desenvolver a criatividade, eu vou dar uma dica além dessa, de conhecer uma forma de acompanhar pelo baixo, pelo violão, enfim, qualquer instrumento que seja que acompanhe, se colocar nessa posição de acompanhador. Uma dicasinha para desenvolver criatividade. Quando a gente tem muita nota à disposição, a gente não sabe quais escolher, né? A gente pode tocar todas, a gente pode estar no grave, pode ir para o agudo, e a tendência, muitas vezes, no violino, principalmente, é ir para o agudo. Não sei porquê. Eu vejo muito violinista desesperado para ir para o agudo. Provavelmente porque é um som mais alto, mais forte, né? E não sei exatamente. Sobe nas posições, às vezes fica muito alto na posição. Quando você chegou lá em cima, no agudo, você não tem nem como aumentar ainda a intensidade do seu improviso. Você já chegou no nível mais alto. Então, eu recomendo muito estudar no grave. Não esqueçam, por favor, violinistas e qualquer instrumento, nunca esquecer da região grave. Ela não está aqui à toa. Eu queria tocar viola, para falar a verdade. Eu gostaria de ter um som mais grave. Um dia eu vou colocar uma quinta corda, talvez. Mas o som do grave é muito bonito, é muito interessante de utilizar na música popular, no jazz, no forró e tudo mais. Então, a gente tem que aprender a ficar nessa região. Por que eu estou falando isso? Para desenvolver a criatividade, às vezes, a gente tem que restringir as possibilidades, né? Em vez de pensar que a gente vai tocar em todas as cordas, todas as posições, todas as regiões do instrumento, a gente vai ficar em uma só. Essa vai ser a região grave. Então, eu poderia pegar essa música, vou voltar para o acompanhamento, e tentar improvisar somente na corda Sol, por exemplo. E todas as notas que eu preciso para tocar essa música estão na corda Sol, e sem subir de posição. Eu vou encontrar uma forma de tocar dentro da harmonia ficando numa corda Sol. Então, e na corda Ré. Na corda Lá. Corda Ré. Misturado. Quando tiver vontade de ir para a corda Lá, não vou. Isso eu não vou fazer. Vou descer de novo. Agora vou.
o agudo, né? Então vou... Agora sim. Posso voltar para o grave. Importante nessa hora pensar que quando a gente limita as possibilidades de notas que a gente vai utilizar, a gente pode repetir as notas e ter swing e preencher o espaço, né? Se a ideia for essa, por exemplo. Né? Mas pode também parar de tocar. Ok? Então, resumidamente, tentar se limitar. Claro, vai ter que estudar a harmonia, estudar as escalas, os arpejos que se encaixam bem dentro dessa música, por exemplo, mas uma vez que você sabe algumas coisas em relação a isso, uma escala básica, alguns arpejos, sem precisar saber tanta coisa, se limitar. Então, corda sol, tocar só na corda sol na corda ré, sol e ré, etc e tal, como eu fiz agora. Pensar que quando você não tem muita ideia para tocar muita nota, você pode repetir as notas e colocar o swing nessas notas, que já vai fazer parte de uma melodia. Nota repetida faz parte da melodia. No forró, a gente tem muito isso, né? essas notas repetidas. A melodia está com muita nota repetida. Por que no improviso não poderia ser? Então, é por aí que eu queria chegar nessa pequena apresentação, assim, algumas ideias jogadas, lançadas para vocês, para começar a estudar jazz. Então, resumindo, acento vertical, limitar um pouco o vibrato, o glissando, achar saber que som que a gente quer ouvir. Isso é muito importante, que som a gente quer ouvir. Então, escutar um instrumento que inspira dentro daquele estilo musical. No caso, para mim, sempre escutei muito sopro, trompete, saxofone para o jazz, como falei no início. Então, eu tento imitar, eu tento me aproximar. Depois, eu sou violinista, vou usar os recursos do violino, certo? Mas eu tenho esse som na cabeça para tentar tocar um pouco diferente. Então, para cada estilo musical, eu penso nisso. Acento vertical, para não perder tempo, para ter mais swing na música, sendo mais percussivo, estudar acompanhamento fundamental. Enfim, tudo que eu falei, estou resumindo um pouco tudo que eu falei, mas enfim, vou pensando e falando no mesmo tempo. Mas é isso, tá? Desenvolver a criatividade. Para isso, eu acho, se eu tiver uma dica para falar, para passar para vocês em relação ao improviso, que sempre foi minha ideia principal. Primeiro, a gente escuta muita coisa para ter cultura musical, para formar nosso gosto, nossa opinião. É que nem qualquer coisa, né? Muita informação para poder formar a nossa opinião e não falar qualquer coisa. Na música a mesma coisa, a gente escuta exemplos, né, grandes músicos de jazz, por exemplo, escuta o que eles fizeram, né, já tem tantos exemplos e hoje em dia com a internet a gente consegue escutar os solos, colocar numa velocidade reduzida para tirar o solo, para tentar reproduzir o que o solista que a gente gosta fez e aprende a fazer. A gente
copia primeiro, não que seja o único caminho, a gente inventa, a gente tenta inventar, a gente desenvolve a criatividade, a gente deixa fluir ideias, né, da inspiração com os outros músicos ou com acompanhamento, mas a coisa de se espelhar, saber o som que a gente gosta, o som, a afinação, o estilo, a interpretação, o tipo de improviso que a gente gosta, é fundamental. A gente tem que saber o que a gente quer dizer, senão a gente não diz nada. Então, primeiro, procurar saber o que a gente gosta, se inspirar, copiar, imitar, digerir todas as informações e começar a transformar e fazer isso da nossa maneira para desenvolver o nosso próprio estilo. Ok? Eu espero que esse assunto tenha sido interessante para quem assistiu. Não sei se tinha só violinistas ou instrumentos de cordas, se tinha outros tipos de instrumento, mas eu acho que as coisas que eu falei podem também ter interessado outros instrumentistas, né, que não tocam o meu instrumento. É isso. Espero mesmo que tenham gostado e a gente se vê por aí. Tudo de bom, se cuidem e ótimo festival para vocês. Um abraço.